A ciência antiga, e podemos dizer a verdade, ela era expressa pelos mitos, pela mitologia. E o que é o mito? O mito é um símbolo. E o símbolo, ele é uma coisa alegórica, como a própria palavra já diz. Mas nós não podemos confundir o símbolo com o que é simbolizado. Por exemplo, uma imagem de um santo da igreja. A imagem é um símbolo do santo e não o próprio santo. Então, o mito, que é um símbolo, nos tempos antigos, ele era, vamos dizer, a ciência que existia lá na pré-história. Mas ele entrou também, inclusive, na época da história. E por isso ele acabou entrando também na própria Bíblia. E isso é reconhecido hoje pelos teólogos, pelos biblistas da Igreja Católica, das igrejas protestantes e até das igrejas evangélicas. Não tanto delas, das igrejas evangélicas, mas também um pouco está presente lá essa opinião de que a Bíblia tem influência da mitologia, mesmo porque parte dela foi escrita na época da mitologia, no caso o Velho Testamento. Mas o Novo também lá recebeu, porque o Novo Testamento foi escrito ali na época, pouco depois de Jesus, uma época muito próxima à mitologia, principalmente grega. Então, a mitologia está também presente na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. E o Jesus histórico e o Jesus mítico? O Jesus histórico é aquele que é, vamos dizer, verdadeiro, real, de que a história trata. E nós temos historiadores antigos, lá da época, próxima à época de Jesus, por exemplo, Plínio, o Moço, que era um historiador lá do primeiro século, do segundo século. Nós temos também o Suetônio, grande historiador daquela época. Temos o Tácito, também grande historiador, e não eram cristãos. Eles não eram cristãos, nem Plínio o Moço, nem Suetônio e nem Tácito eram historiadores cristãos. E eles falam em Jesus. Então, o Jesus histórico existiu de fato. Na época da antiga União Soviética, os cientistas da Rússia, os historiadores, tentaram embaçar, vamos dizer, desmerecer esse Jesus histórico. Mas é uma coisa que passou e eles tiveram muita resistência dos historiadores ocidentais, cristãos. Então, o Jesus histórico hoje é aceito assim, de modo fácil, entre todos os historiadores de um modo geral. É uma realidade que Jesus existiu. Agora, o Jesus mítico é aquele que fala que ele é filho de Deus, encarnado, e que virou dogma, e sem querer agredir as ideias, ou melhor dizendo, aos teólogos dogmáticos, os dogmas têm influência de dogmas. E podemos até dizer, como alguns mitólogos, os dogmas são mitos, sem querer ofender os que creem neles. E nós, espíritas, não cremos, mas respeitamos e muito os dogmas como qualquer outra crença. Então, o Jesus histórico é uma grande realidade. Já o Jesus mítico é muito mitológico e é muito polêmico.